Mas o sistema por si só não adianta de nada. E é por isso que a gente está sempre falando de processos sobre pessoas. Porque se as pessoas não forem treinadas, se as pessoas elas não tiverem o acompanhamento, elas não estiverem usando as ferramentas corretamente, não vai funcionar. Eu vi um caso uma vez estava conversando com um empresário e ele falou assim, cara, já tentei colocar um monte de ferramenta aqui e nunca funciona. Nada dá certo, as pessoas não usam, eu tento colocar, elas não utilizam. Qual é o problema? É que você deixa elas não usarem. No início é chato mesmo, é normal, as pessoas não estão habituadas, elas não sabem como a ferramenta funciona, elas têm dificuldade de mexer na ferramenta. Se você não estiver acompanhando ali, pegando no pé, até hoje meu time tem que pegar no pé quando a gente muda alguma coisa no processo, quando a gente atualiza alguma coisa, de como eles têm que agir, vai ter erros. Então, mas se você tolera que as pessoas elas não façam usando a ferramenta, elas não vão usar a ferramenta. Então, o problema não é a falta de ferramenta. O problema é a falta de alguém mostrando para as pessoas a importância da ferramenta, treinando as pessoas para usar a ferramenta e incentivando o uso da ferramenta. E, quando elas não utilizam, dando feedback, mostrando para elas o porquê que não tá legal, o porquê que ela tem que usar e o que ela está errando ao não usar. Então, isso é muito importante. Isso faz parte da cultura. Você pode criar uma cultura das pessoas usarem ferramentas na tua empresa, ou você pode criar uma cultura das pessoas não usarem a ferramenta. Mas é isso, a cultura é uma coisa que eu falo muito, e vocês vão sempre me ouvir falando sobre isso, é tudo que você tolera. Então, se você tolera, vai virar cultura. Se você tolera as pessoas não usarem o financeiro, se você tolera as pessoas não usarem o Trello, o Notion, o que for, qual for a ferramenta que você colocar, elas não vão usar. E isso vai virar a cultura da tua empresa. E aí não adianta reclamar depois, poxa, mas não adianta, você deixou. A culpa foi sua. Então, primeiro, o processo, ele faz parte para delegar, para crescer, para expandir. A ferramenta, ela é essencial para esse processo. Ela é o que vai garantir que esse processo funcione. Então, me diz aí, qual ferramenta você vai aplicar no teu negócio? Qual a primeira ferramenta que você vai testar aí para melhorar o teu negócio? Me conta que eu quero saber, beleza? E agora vamos para a parte tão importante quanto que a gente tem que falar, a parte final. Tá, beleza, escolhi a ferramenta, como é que eu implemento ela? Essa é a parte mais difícil, tá? Por que é a parte mais difícil do implementar? Porque primeiro você tem que conhecer a ferramenta. O primeiro desafio aqui é sobre conhecer a ferramenta e entender como ela aplica aos teus processos. Então, no mundo ideal em que todas as empresas elas têm processo, todo mundo tem processo, lindo. Não existe isso, né? A maioria das empresas não tem processo. A gente pegaria o processo e buscaria a ferramenta que adapta ao processo. Mas isso não acontece, então a primeira coisa na minha visão é ter o controle para eu poder ter dados, para poder tomar decisão. E aí depois você vai arrumando os processos. Por quê? Porque demora a mapear todos os processos, ou é caro, porque você pode pagar alguém para fazer, você pode ganhar tempo pagando alguém para fazer. E é caro assim, né? Você vai despender um valor financeiro, não é que é caro. É barato se você compara com quanto sua operação vai melhorar. Caro e barato é uma questão muito relativa à entrega, né? O valor que se gera. Então, mas é um valor que se você não está podendo, não está querendo investir, você vai gastar tempo fazendo. E aí, o primeiro problema é conhecer a ferramenta. Por quê? Porque quando você conhece a ferramenta, você vai ter que adaptar algumas coisas. Porque alguma coisa não vai funcionar exatamente como você gostaria ou como você faz hoje. E aí você precisa mudar o que você faz hoje para adaptar a ferramenta. De novo, algumas pessoas vão me criticar por dizer isso, mas é a realidade. Porque senão você vai ter que ficar gastando dinheiro pra caramba para personalizar a ferramenta, para criar API, Não tô falando que não tenha que fazer isso, mas depende do momento. Se você não tem ferramenta nenhuma, se você não tem controle, se você não tem dado, essa é a melhor forma de começar. Então, começa conhecendo a ferramenta e percebendo o que precisa ser ajustado. Segundo, começa a ver o que é mais importante dentro daquele processo. Então, por exemplo, se eu fosse colocar uma ferramenta de gestão financeira, a coisa mais importante na minha visão
é controlar o que eu tenho a receber. Ponto. Então eu começaria por isso. Se eu tenho não tenho ferramenta de gestão, de controle do que as pessoas estão fazendo, eu vou começar a implementar, a primeira coisa, eu implementaria com o que os clientes estão pedindo. Porque a pior coisa que existe é, o cliente pediu alguma coisa e isso não vai como esperado, não vai no prazo acordado, você não sabe o que está acontecendo, o cliente te procura, reclame e você não faz ideia do que aconteceu. Então esse é o primeiro passo. Vai acompanhando, cria um... Não precisa nem de um cronograma, porque às vezes você não sabe exatamente o que você vai ter que colocar, depende de cada sistema, de cada operação, de cada situação, mas cria uma data final, olha, até essa data a gente tem que estar usando 100%. A gente bateu um recorde quando a gente foi mudar a nossa operação fiscal e trabalhista de um sistema dessa área, né, um sistema contábil que tem essas áreas, para outro. A média é de 3 a 6 meses que as pessoas mudam. A gente mudou em um mês. Por quê? Porque a gente botou um prazo. A gente falou, galera, vai trocar em um mês, acabou. Não? E fizemos de tudo. Deu trabalho? Deu. Teve dia de a gente ficar até mais tarde? Aconteceu. Por quê? A gente tinha mais de 200 colaboradores que a gente tinha que cadastrar de um sistema para o outro. Tinha mais de 200 empresas que tinha que cadastrar de um sistema para o outro. Tinha que fazer um monte de ajuste em cada uma das empresas. A gente não conhecia o sistema. Então foi extremamente chato, foi extremamente complexo, foi extremamente difícil. Mas deu certo, a gente fez em um mês. Enquanto a maioria das empresas passariam 2 meses, 3 meses, 4 meses pagando 2 sistemas, colocando metade de informação em um, metade... A gente fez em um mês. Então tenha uma data final. Beleza? Erros comuns. Não envolver a equipe, a gente já falou, tem que envolver a equipe, tem que ajudar, tem que dar treinamento, eles têm que participar. Dependendo do quanto isso impacta eles, eu acho que tem que participar da decisão. Em muitos momentos eles participaram da decisão, a gente já chegou, por exemplo, a pensar em mudar esse mesmo sistema fiscal e trabalhista. O time não quis, então a gente não mudou, pensando em automação. Então, essa é a grande questão. Eles são quem vão usar isso no dia a dia. Então, se eles não comprarem a ideia, já era. Você vai ter que demitir eles ou tirar o sistema. Vai ser um ou outro. Não monitorar o uso. Acabei de falar sobre isso quando a gente estava falando sobre a ferramenta, né? Tem que monitorar, tem que ver se as pessoas estão usando, se estão usando corretamente. Principalmente no início. Então, aqui, por exemplo, nos nossos rituais, a gente tem um ritual semanal com cada departamento. O que a gente olha? Como é que eles estão usando. Principalmente o que está atrasado. Então a gente olha principalmente o que está atrasado e esporadicamente a gente está olhando de forma aleatória, né, o que está acontecendo ali para ver se as pessoas estão fazendo da forma correta. E aí, quando você for começar a ir para o estratégico, treinar uma liderança, a sua liderança é o guardião disso. Então se você tem liderança, cara, eles têm que saber exatamente como a ferramenta funciona, como você quer que ela funcione, como você quer que as pessoas utilizem, como as pessoas têm que utilizar, porque são eles que vão garantir que elas usem.